Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para compartilhar uma palavra e eu coloquei como tema dessa palavra não obedeça parcialmente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história de Saul, a vida de Saul. Teve um determinado momento da história, Saul era rei de Israel, e teve um determinado momento da vida dele, da história, que Deus disse assim: Saul, eu quero que você extermine com os amalequitas. Por que Saul tinha que exterminar com os amalequitas? Porque no passado, esse povo tinha feito muito mal para o povo de Deus, para os israelitas, quando eles estavam no deserto. Então, Deus disse: Saul, eu quero que você extermine com os amalequitas e que você destrua tudo que lhes pertence. Não deixa sobrar nada. Eu quero que você extermine completamente. E Saul foi para esse comando que Deus deu. Ele foi e ele juntou 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens da tribo de Judá. E ele foi para essa ordem, obedecer essa ordem de Deus. E Saul reúne esse pessoal, só que no trajeto ele encontra um povo que eram os queneus, e esse povo, os queneus, eles tinham sido bons com os israelitas, então ele avisa eles para que eles não fossem exterminados. E aí ele vai então para a cidade de Amaleque, e tem um mais nessa história. Saul e todos os soldados, vão, porém, eles salvam o rei Agag. O livro da história dos Hebreus conta, do historiador Flávio Joséfo, que Saul ficou tão impressionado com a grandeza, com a beleza do rosto deste príncipe, que ele poupou a vida de Agag, matou tudo, cumpriu a ordem de Deus, porém ele poupou a vida de Agag. Tipo assim, depois eu vejo o que eu faço. E aí, isso trouxe grandes problemas para a vida de Saul. Agag, Deus disse para Samuel que tinha se arrependido de ter feito Saul rei, porque ele poupou a vida de Agag. E Agag, ele tinha feito muito mal, ele tinha feito muito, muito mal mesmo para os israelitas. Então, Deus, ele tinha chegado na medida de Deus, Então, Deus tinha pedido para Saul: olha, eu quero que você extermine. E aí entra aquele versículo tão conhecido por nós que diz assim: o que é que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas, que está lá em Samuel 15, 22. Por que esse versículo? Em que contexto está esse versículo? Saul, ele achava que poderia oferecer as coisas que tinham restado desse povo, porque o que aconteceu? Porque Saul teve essa conduta, os soldados começaram a pegar aquilo que eles achavam que tinha um valor. E a conduta desse príncipe gerou essa conduta neles. Então, ele achou, e daí Samuel foi questionar: tá, mas por que eu estou ouvindo nutridos de cavalo? Por que eu estou ouvindo esses barulhos, se você obedeceu? E aí, Saul, ele ficou em maus lençóis, como a gente diz. E aí Samuel responde isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a Bíblia conta, lá em 1 Samuel 15, se você quiser ler essa história, que mais pra frente Saul, ele reconhece que ele pecou. Porém, um espírito ruim se apossou dele e ele só se acalmava com Davi tocando. E aqui fica uma lição para minha e para sua vida. Não vale a pena obedecer parcialmente. Saul teve uma obediência parcial à ordem de Deus. Ele teve depois sérios problemas com isso. Não vale a pena obedecer parcialmente.
Que você guarde essa palavra, reflita sobre ela e que Deus abençoe você.